ausente, aleluia, ausente no corpo, mas presente no espírito, né? Evangelho de João 3:16, aleluia, 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 Deus, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Podemos tomar sempre em nome de Jesus. Aleluia. Deus é fiel. Meus amados irmãos, eu quero dizer, aleluia, maravilhosamente, que assim como já foi falado aqui, é muito maravilhoso saber que fazemos parte do povo de Deus. Aleluia. É muito maravilhoso saber que o nosso propósito de aqui estarmos, aleluia, muitas das vezes a gente ouve dizer de que não viemos à igreja para honrar o pastor ou para homenagear o pastor, mas sim a Deus. Nós sabemos que em primeiro lugar tem que estar a busca pelo reino dos céus, aprender sobre Deus e sermos a Deus fiéis. Mas a Bíblia também nos ensina sim a honrarmos os nossos pastores, os nossos líderes, né? Então nós devemos sim o devido respeito e a devida honra também, para que o Senhor venha ser glorificado. Amém? A palavra a qual lemos veio falar sobre a grandeza do amor de Deus para com a nossa vida. O texto ao qual nós lemos é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Eu acredito que, semelhantemente, Diácono Edivaldo, com o Salmo 23. O Salmo 23 é conhecido por uma grande maioria das pessoas. Uma grande maioria. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. João 13,16, talvez não saibam dizer aonde se encontre, mas a palavra em si, que Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, porque deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez não saibam dizer onde se encontram, mas o versículo que está escrito, muitos sabem, uma grande maioria. Mas interessante é, diante de tudo isso, vamos lá, aleluia, vamos mergulhar na palavra. Os Salmos de número 23, desde uma outras vezes que foi lida, eu tinha até marcado aqui, aleluia, eu tinha até marcado aqui, a qual a irmã, aleluia, Dora fez a leitura. Algo me chamou a atenção no dia que eu ouvi esse salmo ser lido, aleluia, eu com o coração aberto, ali ouvindo, e eu coloquei aqui observação dentro desses salmos. Mas eu só quero, só o versículo 3, eu quero fazer menção. A palavra diz no versículo 3 do Salmos 23, diz assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Parte B do verso: por amor do seu nome. Vejamos só. Vejamos que muitas das vezes, quando nós erramos diante do Senhor, quando muitas das vezes nos sentimos fracos, ou não sentimos desejo de ir à igreja, de cultuar, de adorar ao Senhor, ou muitas das vezes não sentimos ânimo de falar da palavra do Senhor para alguém, ou muitas das vezes até argumentamos: fulano está fraco, está passando por lutas, mas eu também passo por lutas. Muitas das vezes, diante dessas tais situações que surgem na nossa vida, é possível vir pensamentos assim: Deus não vai operar porque eu estou fraco. Deus não vai operar porque eu não fiz mais do que o que deveria fazer. Deus não vai operar porque eu não fiz aquilo ao qual me foi ordenado. Mas só que nesse versículo ao qual lemos, a parte B do verso, a palavra diz assim: por amor do seu nome. Aleluia. Ou seja, Deus, quando Ele faz algo sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, Ele não faz esperando, Ele não faz baseado naquilo que nós vamos retribuir a Ele. Deus não faz assim. Sabe por quê? Porque quando Deus enviou o seu Filho para que padecesse sobre a cruz do Calvário, o preço do seu sangue, que é o sangue carmesim, que é o sangue de cordeiro sem mácula, aleluia, o qual apagou toda mancha e apaga toda mancha do pecado, seja ele qual for. Quando Deus enviou o seu Filho, Ele não estava simplesmente esperando a nossa retribuição diante disso, mas o valor do sangue do seu Filho, Ele cobre a iniquidade de toda a nação humana, seja ela brasileira, seja ela estrangeira, seja ela qual for. Se todos se converterem, vejamos só, o salário do pecado é a morte, mas se toda a humanidade se converter, o preço do sangue de Cristo paga a transgressão, o
valor da transgressão de todos, e ninguém iria para o inferno, mas todos iriam para o céu. Ou seja, Deus não enviou o seu Filho esperando, baseando-se naquilo que ia receber em troca. Deus enviou o seu Filho porque Ele nos amou primeiro, como a palavra diz. Porque Deus, a palavra diz que as coisas veio dele, por ele e para ele. Aleluia. Então, quando estivermos fracos e com pensamentos negativos, Satanás tem que saber uma coisa: em nome de Jesus é que andamos, e andamos baseados em fé e naquilo que Deus tem para a nossa vida, mas não naquilo que nós temos para oferecer a Deus. Aleluia. Muitas das vezes pode levantar-se, sim, meus amados irmãos, desânimos contra a vida de alguém. Muitas das vezes pode vir adversidades, pode vir lutas, pode vir na nossa própria mente levantar pensamentos negativos. Mas a palavra do Senhor é para a nossa vida, de que Ele que nos amou primeiro, Ele que nos escolheu, foi Ele que decidiu selar um povo para estar junto dele na volta do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oh glória! Portanto, o salmista, ele declara, aleluia, dentro desse salmo tão conhecido e maravilhoso, porque nesses salmos ele aplica a sua confiança no Senhor. Ele declara, aleluia, dos caminhos que ele trilhou, ele declara a glória para Deus, dizendo que Deus foi que guardou e foi que guiou, de que a vitória, aleluia, que ele obteve sobre os seus inimigos, foi Deus que concedeu. E ele diz que tudo isso Deus fez não porque ele era bom, como nós sabemos que ele era um homem considerado segundo o coração de Deus, mas ele declara assim, que por amor ao seu nome foi que ele fez isso. Oh glória! Então é por amor do Senhor que ele nos guardou até hoje. Portanto, nos levantamos hoje de manhã, trabalhamos, suamos sim, cansamos sim, mas ele nos concedeu graça de podermos hoje nos reunir. Oh glória! Louvar a Ele por esse dia maravilhoso de luta, sim, mas enquanto estamos lutando, estamos bem. Oh glória! As lutas é que nos fortalece, é que nos encoraja, é que nos faz ir em frente. Aleluia! As adversidades é que vão testificar se somos fortes ou somos fracos, porque não existe guerreiro bom fora da batalha. Aleluia! Mas nós somos soldados de Cristo. Aleluia! Nós somos soldados de Cristo e lutamos confiando no poder de Deus, mas não na nossa força. Podem até levantar-se certo do adversário e dizer que somos fracos e derrotados, mas quem nos garante a vitória é Cristo Jesus. E isso Ele faz não por conta da nossa força ou capacidade, mas por amor ao seu nome. Temos que lembrar disso. Nós caminhamos sim, Cristo Jesus vai vir sim buscar um povo seu, santo, zeloso de boas obras, como diz em Filipenses. Oh glória! Ele prometeu e Ele haverá de vir, mas porque Ele escolheu e por amor ao seu nome, ou seja, por zelo da sua palavra, é que Ele vai fazer isso. Sabe por que Cristo vai vir? Cristo vai vir porque Ele prometeu que ia vir. Oh glória! Ele prometeu que ia vir, mas uma coisa Ele não quis trazer ao conhecimento de ninguém. Aleluia! Porque Ele disse, o dia e hora ninguém sabe, nem os anjos sabem, ou seja, também nem Ele sabia, mas o Pai sabe. Oh glória! Mas Ele disse que haveria de voltar. Oh glória! Aleluia! Meus amados irmãos, no livro de aleluia, no livro de Jonas, oh glória, eu já ouvi falar bastante sobre o profeta Jonas, sobre suas ações, sobre sua atitude, e isso reflete também sobre a nossa vida. Parece que muitas das vezes, quando somos decepcionados com as pessoas, ou quando observamos, presbítero, a sociedade que elas estão vivendo simplesmente no seu poderio, esquecendo de Deus, de certa forma, fazendo tudo da forma que quer e a hora que quer. Aleluia, diácono José. Parece que o nosso amor um pouco se esfria por ela, pela sociedade. Parece que nós vimos Ele no seu conforto e não acende aquela chama do Espírito no nosso coração para irmos buscar a elas, ou resgatar, ou talvez até julgamos de que não são merecedoras porque não estão dentro da igreja. Mas só que olhando pelo olhar de Deus,
nós passamos a ver que não é dessa forma. Na base do texto de Jonas, capítulo número 3, nós vimos, oh glória, que o título vem dizer que Jonas prega na cidade de Nínive, ou seja, aos ninivitas. Nós sabemos que o chamado de Jonas para levar a mensagem a esse povo causou nele uma revolta, ao qual causou uma desobediência e quase chegou a uma catástrofe, levando aqueles marinheiros a perecer. Mas o Senhor guardou a Jonas e guardou aqueles marinheiros, sim. Mas por que toda a revolta de Jonas? Sobre o que tenho ouvido a respeito dele, ele tinha milhões de motivos para se irar contra aquele povo. Ele tinha milhões de motivos para verdadeiramente não levar uma mensagem de arrependimento àquele povo. Mas o Senhor disse: não é da forma que queres, mas é da forma que eu quero. Só que Jonas não queria entender. Ele entendia, diácono Paulo. Ele sabia que a forma de se fazer e de agir era da forma que Deus queria e não da que ele queria. Mas mesmo assim ele decidiu fazer da forma dele. Porém, o capítulo 3 descreve, aleluia, ali ele já tinha passado, aleluia, a luta no ventre do peixe, ao qual ele considera o fundo do abismo ou do inferno, considerando a morte. No capítulo 3, a palavra diz que Jonas orou ao Senhor, aleluia, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, e ali dizendo ele: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega a mensagem, e diz a ela que em 40 dias ela será subvertida. Jonas queria, de acordo com os fatos ocorridos a respeito dos seus familiares, como talvez poucos conheçam, aleluia, aquele povo tinha destruído a sua família. Então, aos olhos de Jonas, aquele povo tinha mais era que perecer. Então, como ele ia levar uma mensagem de arrependimento para que Deus se compadecesse? Deus da glória. Muitas das vezes, para com a nossa vida, é dessa forma. Às vezes é tão difícil falar de Deus dos céus para alguém que nos machucou, que nos feriu. Às vezes é tão difícil falar, e às vezes quando falamos, não falamos com amor. E às vezes o Espírito Santo não opera, não porque ele não queira, é porque a palavra não foi genuína. Santo Deus. E muitas das vezes falamos nos baseando no nosso conhecimento e não no poder do Espírito Santo. E é onde muitas das vezes não há eficácia, porque não foi o Espírito Santo, glória, que inspirou para que ele pudesse operar, mas foi sim simplesmente uma ação nossa. Talvez para mostrar nossa eloquência, nossa sabedoria, pelo fato de ler a Bíblia Sagrada. Mas vejamos só, nada que temos é nosso, mas tudo é de Deus e é da forma que Deus quer, porque tudo é dele, por ele e para ele. Oh glória! Jonas estava revoltado contra aquele povo, pela maldade do povo da cidade de Nínive, ou seja, dos ninivitas. Ele queria mesmo que viesse a destruição. Para testificar a respeito disso, é tanto que quando a cidade de Nínive, ela levava um período de 3 dias para ser percorrida. E na primeira caminhada de Jonas, sabe qual foi a mensagem que ele anunciou? Semelhante a João Batista. João Batista anunciava assim: arrependei-vos, raça de víbora, porque é chegado o reino dos céus. Sabe o que Jonas anunciou? Eis que essa cidade será subvertida, ou seja, destruída dentro de 40 dias. Jonas não disse assim: olha, se vocês não se arrependerem, a cidade vai ser destruída. Mas se vocês se arrependerem, o Senhor se compadecerá de vós. Mas não foi assim. Ele simplesmente disse assim: em 40 dias essa cidade será destruída, subvertida. Mas o rei se prontificou, mandou anunciar um jejum. Até os animais acabaram jejuando segundo o limite dos soldados e dos serviçais. Aleluia. E todos ficaram sem se alimentar, esperando de Deus a misericórdia. Aleluia. Rei da glória. Mas nós vimos que dentro disso, aleluia, no versículo 7, aleluia, Deus da glória, aleluia, no capítulo 4, dentro do capítulo 3,
a mensagem anunciada, o rei manda todos jejuarem, aleluia, considerando-se, tirando suas vestes e cobrindo-se com pano de saco, alcançando de Deus a misericórdia, aleluia. Vejamos só, pelas ações dos ninivitas, era para terem recebido uma punição, era para terem recebido um castigo, era para serem verdadeiramente destruídos, eles e todas as suas cidades. Mas como nós lemos a palavra falando sobre o amor de Deus, que é de tal maneira que enviou o seu Filho, nós já vimos o reflexo de Edivaldo, desde a antiga aliança, desde o antigo pacto, aleluia, desde o Velho Testamento, que todos simbolizam o mesmo. Desde a época da lei, Deus já demonstra o seu amor, a sua grandeza em amor e misericórdia, aleluia. Quando ele manda Jonas anunciar essa mensagem aos ninivitas, ele está esperando deles o arrependimento, sabendo nós de que o Senhor já estava ciente que eles se arrependeriam, mas Deus mandou anunciar, aleluia. Só que nós vimos que no capítulo 4 vai dizer que Jonas se desgostou. Jonas, vejamos só as palavras que ele diz: mas Jonas se desgostou extremamente disso e ficou todo ressentido. A palavra vai dizer que ele se ausentou da cidade, subiu ao monte e ficou observando para ver a destruição da cidade, para ver a ação de Deus sobre a cidade. Só que quando ele está em uma oração com Deus, ele disse assim: não foi isso que eu falei antes de sair da minha terra, que o Senhor ia se compadecer? Eu já sei que o Senhor é um Deus tremente, misericordioso, e que se arrepende de fazer o mal. Ele quis dizer de que ele já sabia que Deus ia se arrepender e não ia usar de misericórdia para com aquele povo. Só que Deus, buscando mostrar o amor dele, glória, que é sem tamanho e sem limite, o Senhor permite crescer uma bobureira para que traga sombra sobre a cabeça de Jonas. Ao amanhecer, o sol vem tão forte, e aquele vento seco oriental que queima a sua cabeça, que ele venha quase desfalecer. Um verme sobe naquela bobureira e mata. E Jonas questiona Deus, dizendo a ele, porque ele deixou que aquilo acontecesse. Só que o Senhor é tão maravilhoso que ele diz assim: você se compadece de uma bobureira que não plantasse, que nasceu em um dia e morreu em outro. Como que eu não vou me compadecer de uma nação? Ou seja, ele usa uma expressão de mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Como eu não vou me compadecer? Nós sabemos que a nação é má. Nós sabemos que o desígnio do homem é mau e vai de cada vez de mal a pior. Quando o Senhor usa a expressão a Noé, e achou Noé graça aos olhos de Deus, a palavra diz no início do livro de Gênesis, de que a maldade do homem era cada vez pior, e o Senhor entristece e se arrepende de ter criado o homem. No seu original, Deus não se arrependeu de ter criado o homem, mas no original quer dizer, Deus decidiu fazer diferente, glória, aleluia. Ele viu que a maldade do homem era cada vez pior, a malícia era cada vez pior. Então ele decidiu fazer novamente de forma diferente. Ou seja, Deus não deixou de amar, mas Deus simplesmente decidiu fazer diferente, de forma diferente. Para quê? Para poder ensinar os homens, ou seja, o ser humano, a amar novamente. Nessa mensagem da cidade de Nínive, o Senhor queria fazer eles reconhecer os seus erros e saber que só Deus era Deus. Na mensagem a respeito de Cristo Jesus, foi isso que Deus também mandou ele fazer, glória. Deus veio reconciliar a nação novamente com ele. Portanto, no livro de Coríntios vai dizer, falar sobre o ministério da reconciliação, glória, porque Deus quis trazer o ser humano novamente com o seu colo para pertinho de si.
Mas dentro desses textos, dessa mensagem que nós vimos e provamos quão grande é o amor de Deus, quão grande é o zelo de Deus para com a nossa vida. Então, se em algum momento bater tristeza, bater desânimo, nós temos que lembrar e também até professar: olha que você não tem lugar, desânimo, sobre a minha vida. Olha a tristeza que você não tem lugar, porque tem alguém que me amou primeiro, oh glória. E Deus prova o seu amor quando Ele enviou o seu Filho, aleluia. Então o Senhor, por meio da mensagem a qual mandou Jonas anunciar, aleluia, Ele tenta fazer Jonas entender: como eu não vou me compadecer? Ou seja, meus irmãos, nos dias atuais, como nós poderemos julgar alguém ou desprezar alguém, independente da situação que viva, independente do seu QI, do seu conhecimento? Como podemos nós dizer que eles são ou não são merecedores do amor de Deus? Sabe por que nós não somos dignos de nada disso? Nós podemos hoje até nos vestir bem, temos de tudo dentro de casa para nos satisfazer, meio de transporte e tudo mais. Podemos até ter. Mas além de não sermos juízes para julgar, tem algo que nos faz refletir a respeito. Sabe o que? Em Gênesis 2:7, a palavra diz que o Senhor pegou o barro, formou um boneco, soprou em suas narinas e o homem tornou alma vivente. Glória a Deus. Então quem dá o valor é Deus, e quem julga é Deus. Sabe por quê? Porque Ele que pegou e Ele que formou. Então toda a nação é dele, oh glória. E nós sabemos que Deus, para salvar, não faz distinção de ninguém, oh glória. Nós sabemos que Deus ama o pecador, oh glória. Portanto, Cristo Jesus disse: vinde a mim os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Foi por isso que Ele disse, sabe por quê? Porque Ele ama a nós todos, oh glória. E dentro dessa mensagem nós vimos que Deus simplesmente prova o seu amor para com a nossa vida. Aleluia. Vejamos só, temos motivos grandíssimos para nos congratularmos diante do Senhor. No Salmo 116, aleluia, o salmista, no versículo 15, diz assim: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, oh glória. Algo de grande valor, algo muito precioso aos olhos do Senhor. Portanto, é por isso que o Senhor zela, aleluia, pela nossa vida, pela nossa caminhada. É por isso que Ele abriu as portas da graça, para que de forma ilimitada possamos, de forma mais simplificada, podemos assim dizer, possamos alcançar o reino dos céus, oh glória. Porque mediante a lei, se pecasse, a condenação era por certa, porque o salário de um pecado era a morte. Mas nós sabemos que diante da graça de Cristo Jesus, talvez considerando até mais rígida, mas a nossa ousadia de perseverança, oh glória, é que nos justifica mediante a graça. Porque a graça nos justifica, testificando de que perseveramos, confiando no poder e no sacrifício de Cristo Jesus. Oh glória, aleluia. Então vejamos só, a morte dos seus santos aos olhos do Senhor é preciosa, oh glória. É algo de grande valor, aleluia. Aleluia. No livro de 2 Coríntios capítulo 5, aleluia, tem algo muito poderoso que poderemos deixar o conhecimento de hoje, porque cabe no mesmo contexto, aleluia. 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 Eu quero ler do verso 1, que diz assim, do verso 1, oh glória, até o verso 6. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, oh glória. Esse é para aqueles que creem, para aqueles que têm fé, para aqueles que acreditam, aleluia, que além do mundo visível, existe o mundo espiritual, oh glória. E por isso também gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Será que gememos ao diácono Edivaldo, Rei da Glória? Será que almejamos estar com Deus e nos desapegamos, pastor Fábio, desse tabernáculo? Vejamos só, a palavra diz que temos uma casa, um tabernáculo eterno, oh glória,
de Deus, um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Daí o apóstolo Paulo usa a expressão, e por isso também gememos, aleluia, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Será que desejamos? Será que almejamos estar com Cristo? E o cristão que tem medo da morte, se ele disser que deseja, mas diz que tem medo da morte, será que ele almeja estar com Cristo? Será que ele almeja ser revestido pelo corpo celestial? Será que ele almeja ser revestido por aquele tabernáculo que está junto do Pai? Não almeja, Rei da Glória. Mas o texto vai nos esclarecer a respeito disso. Isso, se todavia, estando vestidos, não fomos achados nu. Ou seja, se nós formos achados vestidos, seremos revestidos no tabernáculo que está junto do Pai. O que é ser vestido nesse contexto aqui? Aleluia. É fora da prática do erro, é fora da prática do pecado, mas em santidade e temor, em temor e santidade diante de Deus. O temor e a santidade diante do Senhor, ele simboliza as nossas vestes, oh glória. Ele simboliza nossas vestes, lavados, alvejados no sangue de Cristo. Mas na prática do erro, quer dizer achados nu. Na prática do erro, achados nu. Verso 4. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos. Já vou estar encerrando, meus amados. Oh glória, aleluia. Versículo 4, 2 Coríntios 5, verso 4. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Oh, glória, verso 5. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito. O Espírito Santo de Deus, quando nos convertemos, é a garantia, oh glória, é o passaporte para o reino dos céus. Ele é o selo da promessa. Com ele entramos no reino dos céus, mediante a graça de Cristo Jesus. Verso 6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, oh glória. Quem está de bom ânimo? Quem está alegre por saber que é um cidadão do céu, que tem uma casa preparada da parte de Deus para aquele que professa o seu nome e caminha, ó diácono José, e caminha na perseverança, ó glória, no temor, diante do Senhor, confiando no sacrifício de Cristo Jesus. Aleluia. Parte B do verso 6. Sabendo que enquanto, olha, vejamos só, vou ler o verso 6 novamente. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vejamos só, o crente, o cristão não pode ter medo da morte. O cristão que tem medo da morte, ele não quer estar junto de Deus já. Ele quer viver assim, orando a Deus e Deus respondendo. Ele quer viver assim, ele não quer estar juntinho. É igual namorar e não casar. É igual namorar e não casar. Ele namora, mas não quer casar. É tipo assim. Aí o versículo 6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Então, quando nós temos medo da morte, nós estamos satisfeitos com o que temos já de Deus. Aleluia. Mas a palavra deixa claro que quando nós dormimos o sono da morte, que é assim que Deus vê, oh glória, nós vamos estar juntinho dele. Aleluia. E vamos passar a habitar naquele dia, naquele corpo, naquele edifício que está junto do Pai, que é o corpo celestial. Aleluia. Juntinho do Pai. Vejamos só, meus irmãos, não foi fugido do contexto. Nós estamos, aleluia, fazendo uma reflexão a respeito do amor de Deus para com a nossa vida. Deus enviou o seu Filho porque Ele amou o mundo de tal maneira, oh glória. E tudo isso Ele fez por amor ao seu nome. Por isso que nós lemos do verso 3 do Salmos 23. Por amor ao seu nome o Senhor fez isso. Não é porque somos dignos, não é porque somos merecedores de habitar junto de Deus, mas Ele quer fazer isso por amor ao seu nome. Oh glória. Aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira.
Se fosse olhar para as falhas do Judevan, Rei da Glória, eu era réu de morte. Mas ainda bem que o Senhor não vê como um homem vê. Aleluia. O Senhor não vê como um homem vê, por isso que Ele viu o seu Filho. Oh, glória. Ele disse que mais vale uma alma salva do que o mundo perdido. Glória. Ele disse, aleluia. Esses dias, já para encerrar, peço que os irmãos ponham de pé. Vamos estar orando no Senhor Jesus. Essa semana eu estava fazendo um serviço ali, oh glória. E eu estava refletindo na letra de um louvor. Aí eu ia cantar, ia louvar, mas eu parava, porque eu começava a chorar, né? Mas a letra dele é tão forte, que diz assim, ó. Não há coisa melhor no mundo do que adorar a Deus e sentir a presença do Espírito Santo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Não tem coisa melhor do mundo do que se alegrar na presença do Senhor, oh glória. Porque o nosso Espírito se regozija, oh glória. Aleluia. Aleluia. O nosso Espírito se regozija porque o nosso Espírito testifica o Espírito do Senhor, aleluia. Então que toda tristeza em nome de Jesus, oh glória, possa cair por terra, aleluia. Que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, possa abrir o nosso entendimento e fazermos reconhecer, oh glória, de que quando Ele enviou o seu Filho, não foi porque o amávamos, porque Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, mas Ele enviou o seu Filho porque Ele nos amou primeiro, e tudo é dele, por Ele e para Ele, aleluia. Rei da glória. Que o Espírito Santo do Senhor a cada dia possa achar liberdade em nossa vida para mover, agir e operar. Oh glória. E que o Senhor possa lançar por terra em nome de Jesus todo o levante das trevas, todo pensamento contrário, toda a tristeza. Rei da glória. Lembrando que às vezes vem um desânimo ou as lutas, isso é para chegar à vitória. Aleluia. Rei da glória. Aleluia. O apóstolo Tiago disse: tendo por motivo de muita alegria, meus irmãos, ao passarem por várias tribulações, porque uma vez a vossa fé é aprovada, mais preciosa que o ouro e a prata. Aleluia. Demonstra ao Senhor que você o ama, oh glória. Demonstra ao Senhor que você o ama, seja perseverante, ousado, aleluia. Que Deus vai estar movendo o que for necessário. Se tem algo para tirar, Deus vai tirar, aleluia. Mas se é para nos moldar, Deus vai deixar, porque Ele quer nos aperfeiçoar. Senhor, visita, meu Pai, a cada lar em nome de Jesus, oh glória. Aquela família que ficar em casa, meu Pai, aleluia. Os irmãos que acompanham por meio da live, meu Pai, que possam sentir a alegria do Espírito Santo em nome de Jesus, oh glória. Em nome de Jesus, meu Pai, lança por terra toda doença, Pai, toda enfermidade, essas gripes, meu Pai, e as dores que acometem o teu povo, Pai. Lança por terra em nome de Jesus. Enche-nos, Senhor, meu Pai, de regozijo, transforma o nosso coração, meu Pai, e que mediante, aleluia, a abundância e a escassez, Pai, possamos te louvar em nome de Jesus e dizer que só o Senhor é santo. Assim eu te peço e te louvo nesta noite e te agradeço, Pai.